Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um ACACIcast, o podcast da ACACI. Terceira temporada, muitos temas importantes, lembrando que estamos no mês de junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador. Por isso, a gente recebe aqui com muito prazer a doutora Belisa Sossai, coordenadora médica do EMOIS. Vamos falar da doação de sangue, né? Tão importante, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, e é isso mesmo, gente. Vamos colocar a doação de sangue aí em foco, porque a gente sempre precisa estar falando desse assunto. Qual é a situação atual lá do EMOIS? É muito repetitivo até, né, falar sobre qual é a situação do EMOIS, porque a gente cansa de falar que sim, estamos precisando de doações e especificamente nesse momento a gente está com um cenário assim bem crítico. Pode parecer repetitivo, pode parecer que a gente está fazendo algum tipo de apelo sempre para a população e tal, mas gente, é verdade. E que pena, né? Ter que repetir sempre. Pois é uma pena ter que ficar repetindo e na verdade a gente nunca está falando mentira, né? Porque hoje o EMOIS, ele é um hemocentro razoavelmente pequeno, o nosso estado é pequeno, então a gente não tem um quantitativo de doações diariamente ali, um quantitativo de doações por dia que seria suficiente para a gente atender as nossas demandas. A gente sempre está um pouquinho abaixo, sempre está bem no limite, então a gente precisa sim de incentivar, estimular, fomentar essa questão da doação de sangue, porque hoje os nossos estoques encontram-se bem ameaçados, né, na questão aí de conseguir abastecer os hospitais, principalmente os tipos sanguíneos negativos. A gente sempre bate muito na tecla dos tipos sanguíneos negativos, que são mais raros na população e faltam mais na hora do abastecimento. E a gente pede muito a doação regular de sangue, né? Que não seja naqueles momentos em que um parente, um familiar, um amigo está precisando, ou algo que choque a sociedade. É importante que as pessoas doem regularmente, é isso? É isso mesmo. O nosso objetivo, na verdade, é educar, né? Educação e saúde no quesito de que doação de sangue precisa ser regular, contínua, durante todos os meses do ano. A gente tem, claro, o Junho Vermelho como um orgulho muito grande da instituição para a gente botar isso em foco, né? Dar visibilidade para a causa, estimular as pessoas a doarem, mas o nosso objetivo é formar doadores regulares de sangue, criar na população a cultura da doação de sangue, não sendo a doação um ato isolado quando algum familiar precisa, quando algum membro da igreja precisa, quando alguém do bairro precisa, quando acontece alguma situação na mídia que, querendo ou não, cria aí uma solidariedade, né, maior na população, porque a gente vê muito isso, a gente vê picos de doações quando tem alguma coisa muito específica acontecendo e depois um período de que a gente tem uma baixa absurda, assim. O EMOIS hoje em Vitória, ali em Maruípe, só a nossa unidade coordenadora, a gente tem uma estrutura para receber até 100 a 120 doações dia. E tem dia que a gente tem 40, 50. Então, em muitos momentos, a gente fica abaixo da metade da nossa capacidade. E para a gente conseguir abastecer toda a hemorrede de forma segura, a gente precisaria de cerca de 100 a 120 doações dia. E a gente não consegue alcançar isso. Porque essa doação de reposição deve deixar vocês muito angustiados também, né? Tem um paciente que precisa, vai todo mundo lá, repõe, daqui a pouco baixa o estoque de novo. Exatamente. Aqui no Espírito Santo, a gente ainda tem esse hábito, né? De, quando alguém estiver precisando, eu vou lá e dou. E, na verdade, a gente tem que desconstruir isso, porque todas as doações de sangue, elas são voluntárias. A gente diz que doação de sangue é sempre voluntária. A doação, ela pode ser espontânea ou de reposição. E hoje, eu entendo que a doação de reposição, ela acaba levando muita gente pro EMOIS, porque a gente tem esse hábito. Mas por que doar para um parente e não para uma pessoa desconhecida? Né? Qual vida vale mais? A gente não tem como pontuar isso. Isso não pode ser uma régua para a nossa atitude de doar sangue. Quando a gente doa sangue, a gente está fazendo um bem comunitário. Do mesmo jeito, quando a gente faz uma doação de um brinquedo para uma ONG, quando a gente faz uma doação em dinheiro para alguma causa específica, a gente está doando sangue. Doar sangue é doar o nosso tempo. E o nosso tempo, ele não pode ser vinculado a nenhum tipo de benefício, ele não pode ser vinculado a nenhum tipo de o meu parente está precisando, então eu vou. A gente tem que criar o hábito de doar sangue regularmente, dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são seguros, né? E fazer que isso seja... A gente não vai no médico anualmente, ou não vai na igreja todo domingo. É um hábito de vida, e é isso que a gente tenta botar na população. Até porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Um filho vai precisar, um pai, uma mãe, um parente, né? Porque medir isso, né? Eu vou lá agora que meu amigo está precisando, mas pode ser a mãe de um outro amigo, pode ser um outro familiar. E você chamou atenção para algo importante também, essa questão das pessoas esperarem algo em troca.
algumas pessoas esperarem algo em troca, Sim. né? Já vão lá querendo atestado, querendo a folga, querendo... Isso também é preocupante? É bastante preocupante, porque isso enviesa muito todo o nosso trabalho. Quando a gente fala sobre doação de sangue, a gente está falando de um ato altruísta, de um ato de generosidade, de solidariedade. Então, a partir do momento que você procura um benefício em troca do que você está fazendo, isso pode mascarar a sua real boa vontade daquilo ali que você está fazendo. Então, assim, a gente está falando de um procedimento que ele é muito delicado, ele é muito... é extremamente cuidadoso no que eu vou tirar de uma pessoa para passar para outra. Salva gente, vidas, né? É sangue, a gente está falando de salvar a vida de alguém. Então, se existem restrições, se existem pode, não pode, se a gente tem ali um profissional, médico, enfermeiro, um profissional de saúde que está fazendo uma entrevista e te fazendo perguntas sobre o que é seguro ou não para esse sangue ser transfundido para uma outra pessoa, é porque algum motivo tem. A gente não faz isso do nada, né? Nós trabalhamos em cima de protocolos do Ministério da Saúde. Existe uma portaria oficial do Ministério da Saúde que dita todas as regras sobre doação de sangue. E por lei nós temos que obedecer à risca, né? O EMOS, ele é muito rigoroso com a segurança de todo o procedimento. E a gente não fala sobre a segurança só de quem vai receber o sangue. A gente fala sobre a segurança de quem vai doar. Porque, querendo ou não, a doação de sangue é um procedimento médico. Então, ele apresenta riscos, mesmo que mínimos, mas uma ou outra pessoa pode ter ali uma possibilidade maior de ter alguma reação adversa. E a gente tenta minimizar isso ao máximo. Então, a gente minimiza isso através de uma entrevista clínica detalhada, feita por profissionais capacitados, onde a gente vai determinar quem pode doar e se aquele sangue doado é seguro para ser transfundido. E a partir do momento que você doa sangue esperando algo em troca, a gente tem um problema. Antes de falar dessas restrições, até dessa triagem, né, que é fundamental, é obrigatória, eu queria voltar nessa questão, assim, quando as pessoas às vezes banalizam as coisas que não podem, não devem ser banalizadas, né? A partir do momento que você sai da sua casa, de jejum, para passar por toda essa triagem, essa questão clínica, tem uma equipe multidisciplinar lá te esperando, envolvida, todo aquele aparato que a gente viu, né? Você vai salvar a vida de algumas pessoas que estão dependendo desse sangue. Você não pode estar pensando na 50% de desconto em algum lugar, né? Você não pode estar pensando no seu benefício próprio. O benefício próprio é o que você não pode estar pensando. E é bem conflitante, na verdade, mas hoje a gente tem 2 benefícios garantidos para quem doa sangue, e a gente tem na nossa Constituição Federal uma legislação que fala que a doação de sangue não pode ser em troca de nenhum tipo de benefício material ou financeiro de nenhuma natureza. Só que a lei ainda permite 2 exceções, que é a carteirinha de doador. Peraí, vamos separar as coisas aqui. Existe uma lei nacional que fala sobre o atestado da doação de sangue. Então, para aquele doador, é para quem efetivamente doa. Então, não é para a pessoa que tenta, é para quem passou pelo procedimento e foi apto, ele tem direito a pegar um atestado pro dia, só pro dia da doação. E existe uma lei estadual, aí a gente vai compartimentar um pouco, né? Existe uma lei estadual aqui no estado do Espírito Santo que garante que quem é doador de sangue e tem a carteirinha tem direito a meia entrada em eventos relacionados a esporte, cultura e lazer. E na lei fala que é o doador regular de sangue. E para a legislação, o doador regular é aquele que doa pelo menos 2 vezes por ano. Então, na teoria, a carteirinha teria uma validade de 6 meses. Essa lei, ela é estadual e ela não é única do Espírito Santo. Existem alguns estados do Brasil que tem, né? Eu já, inclusive, pude usar, eu sou doadora de sangue, né? Trabalho no EMOS, sou doadora de sangue e já pude usar esse benefício em outros estados. Mas a gente fica um pouco preocupado com isso. Isso é uma coisa que preocupa a gente dentro da instituição. Se um momento cortarem esses benefícios, aí você para de doar? Pois é. Não faz sentido. Como é que a população vai receber isso? Fala assim, poxa, eu vou lá, eu não vou ganhar nada? Gente, mas não é para ganhar benefício próprio. A doação de sangue, ela é para você ajudar uma pessoa, é para você salvar uma vida, é para você pensar na angústia de uma família que está com um familiar internado, precisando de doação, pacientes com doenças crônicas. A gente tem pacientes no ambulatório do EMOS que recebem transfusão de sangue de 3 em 3 semanas. A cada 21 dias, a pessoa precisa de uma transfusão de sangue. Então, não é quando você tem um acidente, não é quando você tem alguém... a questão dos pacientes
crianças, né, dos pacientes pediátricos, acaba que comove muito a população, mas uma vida nunca vai valer mais do que a outra. Então, a gente tem que pensar em todas aquelas pessoas que não estão numa situação aguda, que vivem uma vida inteira com uma doença crônica, precisando de doações voluntárias de sangue. Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão, quem recebe esse sangue, inclusive as crianças, né, que passam por tratamentos oncológicos também recebem, né? Sim, os pacientes oncológicos são dos nossos principais receptores, né, do nosso produto aí que a gente fornece. A gente tem diversos pacientes que precisam e a gente acaba focando muito na questão de se acidentou, muitos carros na estrada, feriado, que tem muita gente viajando, vai ter acidente, vai ter isso. Há uns anos atrás, teve um acidente com um ônibus, né? Então nós tivemos muitas vítimas, porque foi um acidente gravíssimo com um ônibus. Então a gente tende a pensar muito em eventos pontuais, sendo que a nossa realidade não é essa. Os nossos pacientes crônicos, que são pacientes oncológicos, pacientes com doenças hematológicas, anemias, né? Eles, na verdade, formam uma população ainda mais sensível, porque são pessoas politransfundidas. E quando a gente fala de paciente politransfundido, pacientes que receberam já inúmeras transfusões ao longo da vida, a gente está falando de um grupo de pacientes que são, claro, que precisam de um volume maior de transfusão e não é qualquer sangue que eles podem receber. Porque a gente fala muito de compatibilidade ABO e RH, mas na verdade o sangue ele tem muitas outras características para a gente conseguir uma compatibilidade realmente segura. Então uma pessoa que vai receber uma transfusão pela primeira vez, ela não está sensibilizada, mas uma pessoa que recebe várias transfusões, chega num momento que conseguir sangue para essa pessoa é cada vez mais difícil, porque precisa de um sangue com menos anticorpos, um sangue com características mais específicas para aquele paciente. Então, a nossa luta não é nem só de quantidade, é de tipos específicos de sangue para pacientes que a gente sabe que são pacientes mais difíceis ali na hora de transfundir um sangue para evitar de ter uma reação transfusional. E aí a gente tem uma pequena noção do trabalho desses profissionais, do empenho, da dedicação, do esforço, da qualificação e do amor por essa causa, né? Que são pacientes que vocês também devem conhecer, que sabem que precisam. Por isso, eu vou voltar à questão dessa triagem tão importante, né? Quem pode e quem não pode doar. Vamos falar um pouquinho disso, doutora? Pois é, isso é um ponto de muito questionamento, né? As pessoas chegam lá no Hemóis e falam assim, nossa, mas me fizeram tanta pergunta, para que perguntam tanta coisa? O nível de responsabilidade no momento da triagem é algo, assim, altíssimo. A gente tem muito cuidado em avaliar ponto por ponto, situação por situação, e a gente está falando de toda uma questão de saúde, de histórico de saúde de uma forma geral, comportamental, né? Podem ter certeza, todo mundo que vai doar sangue, aquele monte de pergunta que a gente faz, elas não são à toa. Não são perguntas que a gente faz só para encher o saco, saber da sua vida privada, gastar seu tempo à toa. Não é isso. Cada coisa que a gente pergunta tem um motivo por trás, tem uma justificativa para ser seguro para quem doa e para quem recebe. Né? A gente às vezes recebe um candidato à doação que tem uma doença cardíaca. Que fez tatuagem há pouco tempo. Gente, é tudo todos esses aspectos pesam para falar se pode ou não pode. Que está abaixo do peso. Uma pessoa muito magrinha, uma pessoa que tem um problema de coração, uma pessoa que não tem um parceiro sexual fixo. Né? Assim, mas eu tenho certeza que eu tô bem. Não dá pra gente olhar para a pessoa e achar uma coisa ou outra. A gente tem dados estatísticos, estudos, referências bibliográficas que falam para a gente com muita clareza o que é seguro e o que não é. E a gente estabelece prazos em cima de normativas do Ministério da Saúde que são, com certeza, muito bem pensados e muito bem colocados. Né? Atualmente, a nossa portaria ela é de 2017, ela já está um pouquinho antiga. Existe já um movimento aí para uma revisão dessa portaria que vai vir com algumas mudanças porque a evolução dentro da saúde ela existe. E os testes que a gente faz, eles estão cada vez mais modernos e mais sensíveis e mais seguros até. Então, talvez prazos possam ser diminuídos? Podem, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso demanda um estudo, uma análise de causa e toda uma avaliação para saber se aquilo ali realmente pode acontecer. Mas para quem acha ruim, acha demorado, não, gente, é segurança. Você sai de lá seguro de que foi
deu tudo certo, de que você doou e vai embora para casa também saudável, né? Seguindo todas as orientações e que a pessoa que vai receber esse sangue também está segura. Exatamente. A nossa palavra de ordem é segurança. Sempre, em primeiro lugar. Em primeiro lugar de quem vai receber. Em segundo lugar, bem pertinho ali, coladinho de quem está doando. Doutora, dia 14 é o Dia Mundial do Doador. Muita gente, a doutora já falou que vai doar no dia 14. Não precisa ir todo mundo no dia 14. Isso mesmo. A gente tem o mês de junho como uma visibilidade. A gente tem o dia 14 como, assim, emblemático, né, para nossa causa. E que bom, né? Que bom que esse dia existe, né? A gente precisa disso aí para movimentar essa questão da doação de sangue. Só que a gente também vê que nessas datas comemorativas a gente tem ali um empenho a mais da população de hoje é dia do doador, então eu vou lá também. A gente entende essa empolgação e a gente gosta dela. Só que a gente sempre gosta de falar. O dia 14, esse ano de 2025, o dia 14 é num sábado, o que vai movimentar mais gente ainda por ser um fim de semana e ter mais gente disponível. Então, assim, quer doar sangue, quer fazer a sua parte, não precisa ir no dia 14, todo mundo junto, até porque gera um certo desconforto, porque como vai muita gente junto, acaba aumentando o tempo de espera, talvez a experiência não seja tão agradável quanto ela poderia ser. Quando a gente fala que todo o processo de doação, desde cadastro até o pós-doação, que é o lanche, dura 1 hora, se você junta um grupo de 200 pessoas para ir no mesmo dia, não vai ser 1 hora, vai ser bem mais, até porque a gente tem uma capacidade de atendimento, né? A nossa unidade, ela tem uma estrutura ali que ela aguenta, que ela suporta. Então, a gente orienta que façam a sua parte, sejam doadores, usem o Junho Vermelho como um incentivo, porém, diluam essas doações ao longo do tempo, porque o banco de sangue, ele também não se beneficia por picos muito grandes de doação. Interessantíssimo falar sobre isso, porque, gente, sangue é material biológico. Sim. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então, assim, uma bolsa de sangue que a gente coleta hoje, ela não pode ser usada daqui a 6 meses. Então, se a gente lota muito o estoque e a gente não tem vazão para essa quantidade toda, sangue vai ser descartado. Fica a sugestão, então, das pessoas se organizarem. Vamos doar no junho, outro grupo vai no outro mês, o outro no outro, até o final do ano. Vamos fazer essa cobertura anual. Olha que interessante seria, né? Isso mesmo. Por semanas, por meses. Né? Grupos de doadores podem se organizar de ir um grupinho pequeno por semana, uma turminha maior a cada mês, né? Gente, o sangue, ele não dura muito, né? Não dura muito. A bolsa de sangue de concentrado de hemácia, porque outra coisa também interessante de falar é a questão do fracionamento do sangue, Sim. né? Quando a gente doa uma bolsa de sangue total, a gente está falando de uma bolsa que ela vai ser fracionada em hemocomponentes. E aí, cada hemocomponente tem o seu prazo de validade de acordo com suas características. Impacta quantas vidas, doutora? Uma bolsinha de sangue pode ser fracionada em até 4 hemocomponentes que vão ser transfundidos para diferentes pacientes com diferentes patologias. Então, uma única doação, que é um ato tão simples da nossa parte, né? Uma coisa tão básica que a gente pode fazer, incluir na nossa rotina, no nosso dia a dia, pode mudar a vida de até 4 pessoas, de até 4 pacientes. E a gente não está falando só de 4 pessoas, a gente está falando de 4 famílias, né? Porque a gente impacta a vida de muitas pessoas além de apenas o paciente. Esse sim é um ato e tanto, né? De solidariedade, de doação. Exatamente. Vamos deixar um recado, doutora? Eu quero que você olhe para aquela câmera ali, lembrando do mês, né, mundial da doação. Convide as pessoas, não apenas para o dia 14, mas para ser um voluntário desse ato tão nobre de salvar vidas. Isso mesmo, gente. A palavra de ordem da gente é segurança, tanto do doador quanto do paciente. A gente convida vocês que querem ser doadores, que já são doadores, a estarem doando de forma regular. É isso que o EMOS precisa, da cultura da doação de sangue e da vontade das pessoas de fazer o bem de forma rotineira e de forma solidária, né? Sem buscar nenhum tipo de recompensa em troca. A gente precisa muito das doações de vocês para continuar fazendo o nosso trabalho, para continuar abastecendo o nosso banco e continuar garantindo que os pacientes, que são quem mais precisa, vai receber essa doação, vai receber essa transfusão e dar seguimento ao seu procedimento aí, seu tratamento de saúde. Então, seja você também um doador, vocês são muito bem-vindos. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo e necessário, mas a gente faz um apelo ainda maior para que eles
para aquelas pessoas que são RH negativo, que é um tipo sanguíneo mais raro e é um tipo sanguíneo extremamente necessário para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, todos vocês são bem-vindos e quem é RH negativo, dá uma atençãozinha ainda maior pra gente. É mais bem-vindo ainda. Mais necessário ainda para a gente conseguir abastecer. Doutora, e como é que a CASSI entra nesse processo aí, até na divulgação, nessa parceria, né? Qual a importância para a gente fechar essa conversa, dessa parceria mesmo, entre a CASSI e o EMOIS? A CASSI, ela é uma instituição, assim, de uma confiabilidade, né, de um valor para a sociedade que não tem nem explicação. E só o fato de vocês estarem aqui chamando a gente para falar desse assunto já é aí a garantia de que a parceria ela existe, né, de que a confiabilidade mútua existe. A gente tem pacientes pediátricos, oncológicos que precisam tanto do nosso suporte quanto do suporte da CASSI, que é uma instituição que ajuda muito a população, né? Tá aí à disposição da população. Então, a gente gosta muito desse tipo de parceria, né? Entre instituições que se completam, na verdade. Que a gente fazendo o nosso trabalho, vocês fazendo o trabalho de vocês, a gente pode tá fazendo a nossa parte, enquanto a CASSI faz a parte dela, e a gente recebe muito bem esse convite, essa parceria, essa amizade, e que ela se perpetue por muito tempo. Com certeza, vamos levar o Acassinho lá Isso nesse aí, mês, a gente quer uma festa. campanha. A gente quer uma campanha, quer parceria, quer aí mobilização, exatamente para levar a importância, né, de toda essa ação em prol da sociedade. E fica o compromisso de trazer a doutora Belisa mais vezes. Depois do junho, vamos falar muito desse assunto, vamos tentar mudar essa realidade. É difícil, é um trabalho de conscientização. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É uma construção, uma educação em saúde, é uma mudança de dinâmica na população, que a gente está trabalhando bastante com isso. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de mídia, a gente precisa de pessoas querendo falar sobre isso para chegar até a população. E é isso que a gente está fazendo aqui. Doutora Belisa, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, força nesse mês aí, né, que é mais trabalhoso, mas vai dar certo, conte também com a gente, com a CASSI, tá? Muito obrigada. Estaremos lá juntos. Viram aí, né, doutora Belisa Sossai, coordenadora médica do EMOIS, fazendo convite para você aparecer lá no EMOIS, se informar sobre a doação, tá junto com a gente nesse mês que comemora o Dia Mundial do Doador, já viram o convite dela, a gente te espera lá no EMOIS também. Grande abraço, até o próximo.